Olá, amigos! Sou o professor Alexandre Lima de Geografia e represento aqui as duas referências na educação, a Editora Moderna e a Organização Educacional Farias Brito. Estamos hoje nesse encontro para falar e continuar a respeito da urbanização mundial, algo que a gente já viu a introdução no nosso encontro, na aula 1 desse capítulo 16. Hoje nós temos aqui algo que diz respeito às funções das cidades, tá? A classificação da cidade. E é bom a gente estar conectado com as definições das cidades de acordo ali, no caso, por suas funções e suas características, para que a gente não possa fazer ali uma confusão na hora de uma prova, na hora de uma resolução de uma atividade de classe ou de casa, tá bem? Bem, então você está visualizando aí várias cidades aí nesse mapa mundi, tá? A gente percebe que essas cidades que vocês estão olhando aí no mapa são cidades de relevância. Olha lá para o Brasil, tá vendo São Paulo e Rio de Janeiro? Olha para os Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, no México, a cidade do México, enfim. Nós temos aí cidades, no caso, que são verdadeiros nós, eu diria, centros onde flui a economia, onde flui a informação, onde há uma fluidez também de pessoas, comércio, serviço. São cidades onde há uma conexão maior com o mundo, né? E é por esse motivo que essas cidades que aí vocês estão vendo são cidades globais. Se você quiser saber o que é ali na prática uma cidade global, você se questiona. Essa cidade tem sede de multinacionais ou transnacionais, como é um termo mais atual? Essa cidade são sede de instituições financeiras importantes? Essas cidades ali têm bolsas de valores importantes? Pois é, esses são alguns critérios para definir uma cidade global. Critério esses que São Paulo e Rio de Janeiro aqui no Brasil têm. Agora, é claro, eu sei que São Paulo é uma cidade global, eu sei que Rio de Janeiro é uma cidade global, mas se eu fizer uma hierarquia comparando São Paulo com Nova York, dentro dessa hierarquia, a cidade de Nova York, ela tem ali uma densidade informacional maior do que a de São Paulo. Daí a gente classificar cidades alfa, cidades betas, tem uma classificação com relação a isso, tá? Mas bem, nós temos também outras definições de cidades, além das cidades globais, tá? Nós temos a chamada metrópole. Aliás, esse termo metrópole ele foi derivado da palavra mãe, tá? E a gente pressupõe ali que a mãe tem um certo comando. É exatamente assim que uma cidade metrópole se comporta. Aqui no estado do Ceará, nós temos como uma cidade comandante, no caso, a capital, Fortaleza, que é uma metrópole. Não é uma metrópole como São Paulo, que também é uma metrópole, mas São Paulo, em relação a Fortaleza, tem um nível de polarização maior, que por sua vez é uma metrópole nacional, ou dependendo do contexto, é uma metrópole global. Então nós temos aí, no caso, uma hierarquia também no que tange aí, no caso, a estrutura dessas metrópoles. No que tange o grau de sofisticação que essas metrópoles possuem. Bem, pessoal, nós temos também aí, no caso, as chamadas megacidades. Eu acredito que essa palavra megacidade, ela seduz muito o aluno ali a errar. Porque quando você fala de megacidade, você se lembra de algo ali bem estruturado, algo faraônico, então você fica tendencioso a pensar de uma cidade mega estrutural, sem problemas, sem defeitos, mas não é isso não, tá? A megacidade diz respeito a uma cidade que apresenta ali a partir de 10 milhões de habitantes. Então a megacidade ela é mais uma definição quantitativa e qualitativa. E a gente observa que a maioria das cidades classificadas como tais, megacidade, apresentam ali algum mal-estar no que tange ao funcionamento das cidades. A cidade tem ali um certo mau funcionamento, apresenta uma macrocefalia, sobretudo nas cidades subdesenvolvidas, né, gente? Nós temos megacidades na África, megacidades na Ásia, afinal a Ásia é um verdadeiro formigueiro humano, tá? Megacidades São Paulo. Então, essa megacidade nem sempre ela pode ser associada a cidades que oferecem uma boa qualidade de vida à sua população. Bem, pessoal, nós temos um outro fenômeno aí com relação às cidades, à urbanização, que é a chamada conurbação. E conurbação é o crescimento horizontal entre duas cidades
vizinhas, ou melhor, entre duas ou mais cidades vizinhas, né, que vão ali, a partir do crescimento entre essas cidades, essa expansão que essas cidades vão tendo, ela pode entrar ali num contato físico que dificulta até ali você poder ali definir o limite entre essas duas cidades. Lembrando que entre duas cidades o termo mais coerente é limite, entre dois estados, a divisa, entre países, fronteira, ok? Muito bem, pessoal, dando continuidade, nós temos a chamada megalópole, pegando carona na conurbação. Megalópole é quando eu tenho ali, no caso, um contato não necessariamente físico, tá? Entre duas metrópoles. Isso ocorre aqui no Brasil, entre o eixo Sampa e Rio, o eixo São Paulo e Rio de Janeiro, que no caso, há ali uma fluidez de pessoas, comércio e serviços, tá? Faz parte ali dentro da regionalização de Milton Santos, de uma região concentrada do ponto de vista informacional, daquilo que é técnico, científico e informacional. E no mundo nós temos várias megalópolis. No caso do Brasil, nós temos apenas uma megalópole aí, tá? Bem, pessoal, nós temos a rede urbana, que nada mais é do que um termo que se refere a um sistema integrado de cidades, né? A gente pode falar rede urbana no Brasil, rede urbana no mundo, assim essas cidades estejam integradas, que essa integração ficou mais fácil, mais viabilizada a partir da globalização. A hierarquia urbana, coloquei de lado ali para você não confundir. Nós temos duas situações de redes urbanas. Rede urbana é uma rede integrada de cidades. Hierarquia urbana é quando nós temos uma rede urbana, mas aí nesse caso faz uma ressalva, tá? É um sistema de cidades hierarquizadas, onde uma polariza a outra, ou uma é polarizada pela outra, tá? E essa rede hierarquizada de cidades, ela vai se dar exatamente em função do grau de sofisticação de cada cidade, né? Do grau de estruturação de cada cidade. E aí a gente volta ali no início da nossa aula, quando a gente diz que as cidades estão divididas hierarquicamente, de acordo com essas forças delas, né? Força econômica, força política, né? Referencial também cultural e várias outras áreas, vertentes que constituem uma área urbana, ok? É claro que dentro da hierarquia urbana nós temos São Paulo ali como a cidade que rege ali, no caso, o território brasileiro, né? Representa um PIB muito forte, representa ali também um segmento industrial muito diversificado, ok, pessoal? E nós temos aí, para finalizar, algo que já foi até falado, que no caso você está vendo aí a frase, o termo por último, cidades globais, mas é algo que já foi falado aqui no início do nosso slide. Então fica atento aí, tá, ao restante das nossas aulas que virá aí na frente, mais assuntos sobre a urbanização, se prende aí aos conceitos para não confundir, tá bom? A gente se encontra na próxima aula, até lá!